Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vai ser um vídeo tanto quanto diferente do canal, porque eu vou falar de uma crítica que as pessoas fazem ao final de Boku no Hero que simplesmente não está certo. E se alguém tá se perguntando do porquê que eu tô usando uma gameplay de Naruto e não de algum jogo de Boku no Hero, é porque eu simplesmente não tinha um jogo de Boku no Hero. E eu não queria ficar pegando gameplay de outras pessoas e tal, então eu decidi pegar de Naruto mesmo. Enfim, esse vídeo aqui não é pra falar 100% do final, eu só vou focar em apenas algumas críticas que a galera faz que não fazem lá muito sentido, e principalmente uma crítica meio problemática. E eu não vou defender, o arco final em si, até porque eu não vi o arco final. Porém, o que eu ouvi é que o arco até chegar no final mesmo daí, não foi lá muito bom. E ele não foi muito bem adaptado no anime, ele também teve alguns problemas em relação à animação e tudo mais. Mas enfim, o que eu vou falar aqui é sobre algumas das críticas que são feitas de forma errada, com a conclusão da história em si. A primeira crítica é do fato do Midoriya ter perdido seus poderes. Que, gente, eu sei que é meio frustrante e tal, quando o herói acaba perdendo seus poderes, e principalmente a galera do Power Scale acaba ficando triste. Mas, gente, com a derrota e destruição do All for One, era meio que óbvio que o One for All deixaria de existir. Já que a obra falou várias vezes que o One for All só existe por causa do All for One. E com o fim de um acabou sendo o fim dos dois, na verdade. Já que esse era meio que o destino dos dois. Além disso, também teve uma galera extremamente triste porque não teve nenhum casal confirmado. E de novo, eu entendo a frustração da galera em querer ver um casal formado e tal. Mas, gente, tinha gente acreditando naquela brincadeira e tal que a galera fez de que ela tinha ficado com o Bakugou e tal, que não, isso obviamente não é oficial, era tudo uma brincadeira dos fãs e tal. Mas tinha gente genuinamente acreditando nisso. E eu fiquei tipo, cara, por que vocês estão acreditando nisso? Isso obviamente é fake. Sei lá, a galera vendo uma fanart e tratando como oficial. Entretanto, a galera começou a ficar mais calma quando saiu aqueles capítulos extras de Boku no Hero e tal, e mostrando a Toga fantasma empurrando a Uraraka pra conversar com o Midoriya e saindo no encontro e tal. E assim, essas duas críticas, apesar de eu achar elas meio bobinha, eu até entendo o do porquê que a galera tem essa reclamação, mesmo discordando fortemente e achando elas bobinhas. Já essa última reclamação meio que envolve, vamos dizer assim, um conflito entre culturas, que tem a ver com o lance do Midoriya ter se tornado professor no final de tudo. Bom, vamos começar com o fato dele ter falado que ele ia se tornar o maior herói de todos os tempos e tudo mais. Assim, aqui até certo ponto eu entendo a crítica da galera. Porque aqui a galera tava com uma expectativa alta em relação a ele ser um super-herói estilo All Might como ele foi. Só que aqui entrou num detalhe muito curioso sobre inspiração e respeito. Porque no Japão existe muito essa coisa de respeitar o professor, o mestre, por aí vai. Tanto é que é nesse respeito ao mestre e ao professor que surgem muitos personagens com essa temática. E até mesmo que aqueles que não nasceram com essa temática acabam adquirindo, como por exemplo o Piccolo de Dragon Ball e o Gohan, que por mais que muita gente faça vários memes falando que o Piccolo é o verdadeiro pai do Gohan e tudo mais, se vocês analisarem isso mais no contexto, vocês vão perceber que aquilo é mais uma relação de mestre e aprendiz e tal, que é uma coisa que aqui no Brasil não se tem muito disso, então meio que aqui fica com esse lance do pai e tal. E eu acho que é por justamente aqui a gente não ter essa mesma visão de professor e mestre que os japoneses têm, que muita gente não entendeu o que ele quis dizer com o herói número 1 nesse novo contexto. Ele estava querendo dizer de inspirar as pessoas. E ele tentaria fazer isso sendo o professor da Yui também. Fora que, diferente de como muitos falam, ele ainda continua sendo como herói e herói mesmo. Usando uma roupa de estilo Homem de Ferro e por aí vai e tal. Ainda assim, eu acho que mesmo se ele não tivesse essa roupa e como ele se tornar um herói do tradicional e tal, eu acho que não teria problema nenhum ele ter continuado como professor. Porque, de novo, gente, vocês têm que entender o contexto cultural no que Boku no Hero se passa. Ou melhor, no que Boku no Hero está inserido, que no caso é o contexto cultural do Japão. Que tem esse lance de o professor ser inspiração e tudo mais. Tudo que o All Might foi pro Deku, de certa forma. Essa sensação de tentar inspirar novamente uma pessoa, como o All Might inspirou ele. Porque o All Might ele não era apenas um mestre pro Midoriya que ensinava ele a usar o One for All. Ele era literal inspiração pro Midoriya. Ele era o que definia ser um herói pro Midoriya. Então tem esse detalhe também que a galera acabou não percebendo em relação a ele. Do fato de que ele enxergava o All Might como um professor pra ele também. Mas claro, que as pessoas não entenderem a mensagem não foi a única culpada. A própria obra também demonstra várias vezes que ser o herói número 1 também significa salvar mais pessoas, ajudar mais pessoas, derrotar mais vilões e tal. Então a obra também, vamos dizer assim, teve bastante culpa nisso. E outra coisa que eu quero falar aqui é que você não é obrigado a gostar do final, obviamente. E que o final também não foi lá as mil maravilhas. Ele teve sim problemas, principalmente toda aquela reta final até chegar na conclusão.
Esse vídeo aqui é mais, vamos dizer assim, uma reflexão, para vocês analisarem esses outros pontos e tal que vocês deixaram passar. Assim, vocês levarem mais em conta o julgamento se o final foi bom ou ruim. Mas, de novo, você não é obrigado a gostar do final. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Considere se inscrever aqui no canal. Se for maior de 14 anos e quiser entrar no nosso servidor Discord, o link vai estar na descrição do vídeo. E se tiver condição e quiser ajudar o canal financeiramente, o link do LivePix vai estar no comentário fixado. E bem, é isso. Eu sou o Kaká, fiquem bem e até a próxima. Fui!